No vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o CPTS11, fundo que vem apanhando bastante por causa de algumas situações que vem acontecendo dentro do fundo, algumas mudanças que a gestão propôs aí que o pessoal acabou não gostando muito e também o resultado do fundo que vem afundando bastante por conta de alguns problemas, na minha visão, na parte da estratégia do fundo, que não está rolando mais esse tipo de estratégia em fundo imobiliário que o CPTS tem, que é de principalmente ficar girando muito a carteira, buscando sempre trazer um ganho de capital. Para mim, para fundo imobiliário realmente não rola, não dá para fazer isso. São poucos fundos que conseguem fazer isso e está sempre agregando valor para o cotista. É muito difícil a gente ver. Falando aí de fundo e hedge fund, né? E no caso do CPTS11, a gestão quer transformar ele num hedge fund para abrir mais o leque da quantidade de ativos que eles podem investir, buscando assim trazer cada vez mais ganho para os cotistas. Coisas que eles não estão conseguindo fazer atualmente. Então nós vamos olhar algumas informações aqui do CPTS11 no site do Investidor 10, depois a gente entra no relatório para ver algumas coisas interessantes que eu estava lendo aqui, que para mim, sei lá, cara, esse fundo já era. Quem está comprando agora deve focar principalmente no ganho de capital, porque ele está com preço bem abaixo, a gente pode ver que está com PVP de 0,78, está apresentando aí praticamente 22% de desconto com relação ao valor patrimonial, mas quando subir, se eu tivesse em carteira, tivesse comprando nesse preço, subindo, a primeira coisa que eu ia fazer era segurar esse ganho, botar dentro do meu bolso e vender, porque para mim esse fundo já não rola mais, a gestão eu acho que já perdeu a mão na estratégia. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse e diz para mim nos comentários se você tem ou não tem CPTS11 na sua carteira e quantas cotas que você tem desse fundo e se você está gostando também do que a gestão vem fazendo ou se você vem desaprovando tudo que está acontecendo aí. Antes de mais nada, tá? Antes de continuar, eu quero falar que isso aqui é só o meu comentário, é a minha opinião sobre o fundo, tá? Não é para ninguém se ofender aí, tá? Porque o que acontece? O último vídeo que eu fiz sobre o GARI 11, eu falei umas coisas lá que eu achei, que eu acho, que eu tô vendo que tá acontecendo no fundo, que eu não gostei, e teve uma pessoa que comentou aí que eu tô falando mal no fundo, que não sei o que é melhor ir para renda fixa, só porque eu falei mal do fundo. Então, esses fundos queridinhos, a gente não pode falar nada que alguém já fica ofendido, já fica magoado e quer esculhambar a gente aí nos comentários. Mas isso aqui é só minha opinião, cara. Eu sou só um investidor comum, como você que está assistindo meu canal. Então não liga pro que eu tô falando. Se você não concorda, beleza. Mas não precisa me esculachar aí também no comentário, pô. Faz um comentário mais suave, vamos dizer assim. Não precisa sair me esculhambando também, né? Mas vamos lá, tamo juntos. Não tô chateado, tá? Respondi até o comentário dando risada lá, mas tá de boa. Vamos lá. Continuando aí com o vídeo, já vindo aqui para a página do Investidor 10, a gente pode ver que esse fundo imobiliário, que é o CPTS11, que é um fundo de papel da Capitânia, fundo de papel que é aquele fundo que investe em dívidas no segmento imobiliário, ou seja, ele empresta dinheiro e recebe juros por esse dinheiro que ele emprestou, tá? Nesse momento, está sendo cotado aqui a R$ 6,75. Cara, que preço! E esse precinho, essa queda expressiva que ele vem tendo, levou a ele aumentar o seu dividend yield para 13,05%. Então isso aqui pode te enganar, porque ele não aumentou o valor que ele paga em dividendo. Ele simplesmente aumentou o dividend yield, que é quanto ele pagou em dividendo com relação ao preço da cota dele. Então se a cota caiu, naturalmente o dividend yield vai subir. Se a cota subiu, o dividend yield cai, porque o dividend yield é quanto o fundo já pagou dividido pelo preço da cota no momento. Então muito cuidado com isso aqui. Nesse momento esse fundo está com um PVP de 0,78, que indicaria para a gente um desconto de 22%. Porque PVP para fundo de papel serve para a gente ter uma base se o fundo está caro ou não. Para fundo de tijolo já não serve tanto, mas para fundo de papel funciona aí, dá para dar uma direção para a gente. Esse fundo tem uma liquidez muito boa, uma liquidez de mais de 12 milhões de reais em negociações todos os dias, liquidez que é a facilidade de se comprar e vender cotas de algum ativo aqui na Bolsa de Valores. A gente pode ver que com relação à cotação do fundo, que o fundo só vem caindo desde o começo do ano, começou aqui dezembro de 2023 aqui um pouco acima, quase R$8, chegou a 8 e pouquinho, quase beliscando ali os 9, agora voltou novamente, agora está abaixo de R$7, cara, que preço, o fundo caiu demais. Como eu falei com vocês, a gente estava falando ali, né, esse fundo é um fundo de papel, um fundo de gestão ativa e bem ativa, porém mesmo sendo muito ativa, não vem conseguindo trazer bons resultados aí para os cotistas. Hoje ele conta aí com 376 mil, quase 377 mil cotistas. O valor patrimonial da cota dele é de R$ 8,63. Ele está cotado ali a 6 e pouquinho, né? Por isso que está esse desconto absurdo. O último rendimento que ele entregou, 6 centavos por cota. O rendimento dele vem caindo bastante. E o patrimônio líquido do fundo hoje é de 2,74 bilhões. Dando uma olhada aqui no dividendo do fundo nos últimos 5 anos, a gente vê que é um dividendo que veio aqui na casa dos 7 centavos 5 anos atrás. Conseguiu melhorar um pouquinho, tal. Nessa fase aqui eu tinha esse fundo em carteira, achava bem interessante, mas eu não conhecia nada, eu comprei somente porque pagava esses bons dividendos e aí ele começou a despencar ladeira abaixo também
os dividendos por conta de ele, na minha opinião, ter errado muito na estratégia, porque ele tem muito fundo imobiliário na carteira, que ele gosta também de comprar fundo imobiliário barato. Não tá errado, né? Para tentar fazer um ganho também, mas é difícil demais tradear fundo imobiliário, cara. Às vezes fica muito tempo, como a gente está vendo, ó, parado, sem andar, e o gestor não consegue fazer esse giro. Quando a gente está investindo na nossa carteira é uma coisa, agora um fundo imobiliário que quer fazer isso é complicado, porque o fundo imobiliário distribui dividendo todo mês. Então, se ele começa a falhar, não conseguindo gerar essa carteira, não conseguindo fazer essa estratégia funcionar, ele logo começa a perder o sentido para os investidores, que começa a vender e começa a jogar a cotação dele lá para baixo. Acaba caindo em descrédito aí. E também uma questão de alavancagem, vamos dizer assim, né? Operações compromissadas que corrompem muito o resultado aí do fundo, ou come muito do resultado do fundo, né? A gente vai ver isso dentro do relatório. Fazendo uma comparação aqui com o CDI em 2 anos, esse fundo vem perdendo para o CDI, perdeu ainda mais agora porque caiu bastante, né? Se a gente colocar aqui num período de 5 anos, a gente vê que ele ainda andou de lado aqui com o CDI, mais ou menos ganhando um pouquinho, mas de outubro de 2022 para frente só perdeu. Então aqui dentro do relatório do fundo, vamos dar uma olhada aqui em algumas informações bem interessantes que a gente tem para olhar aqui, ó. Esse fundo é um fundo já bem antigo na bolsa, esse ano completou aí 10 anos. Pode ver que ele começou a ser negociado aqui em agosto de 2014. Esse fundo cobra aí hoje uma taxa de administração, escrituração e gestão de, somando tudo aqui, 1,15% ao ano, e não, por enquanto, não tem taxa de performance, mas se a gestão conseguir aprovar a proposta que eles fizeram aí, provavelmente esse fundo passará a ter taxa de performance, mas também uma taxa que, se eu não me engano, só será cobrada quando a cota do fundo ultrapassar o valor patrimonial aí na negociação no mercado secundário, né? Aqui logo no início tem um resumo bem interessante aqui de tudo que vai rolar aqui no relatório, que é bem interessante a gente já ler aqui, que já dá pra gente ter uma noção do que a gestão vai falar pra gente aí, pra quem é investidor, né? Então vamos lá, no comentário do gestor, aqui eles falam aqui, mantém o foco na reciclagem do portfólio, mantendo o mesmo perfil de crédito high grade. A carteira de recebível foi remarcada no mês com a abertura das NTNBs, de forma que a marcação a mercado da carteira de CRI foi de IPCA mais 8,17. Cara, essa carteira de IPCA aqui, essa parte de IPCA da carteira, foi para 8,37. Só que mais pra frente a gente vai ver uma parada interessante, cara. A rentabilidade desses CRIs que eles compraram aqui, a IPCA é muito baixa. Então vou mostrar para vocês daqui mais para frente um bocadinho. O foco atual da gestão continua sendo o aumento da taxa de aquisição dos papéis via reciclagem da carteira em operações do mesmo perfil high grade com taxas mais altas. A gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho nessas taxas aí, eu já mostro para vocês. Fala um pouco aqui do dividendo do fundo no mês, tá? Nesse mês aqui, esse relatório tem como referência o mês de outubro, foi um dividendo de 0,062 centavos, que representa aí 109,02% do CDI, já descontando aí o imposto de renda de 15% sobre o ganho do CDI, né? E nos últimos 12 meses ele vem acumulando aí 0,88 centavos por cota, mas uma média aí 7,4 centavos por cota ao mês. Com relação às movimentações na carteira, a gente vê que o fundo realizou a compra definitiva de 40 milhões de CRIs. A gente pode ler mais embaixo o que eles querem dizer com compra definitiva, né? A uma taxa de IPCA mais 8,57%, spread de 2,3%, e realizamos a venda definitiva de CRIs na casa de 291 milhões. Olha só que bacana, com taxa de IPCA mais 8,01%, spread de 1,48%. Cara, essas taxas a gente já está chegando aqui a informação que eu quero mostrar para vocês. Que eles falam mais um pouco do resultado do fundo, questão de negociação, alocação dos ativos, o que é bem interessante. A gente pode ver que a carteira do fundo está alocada da seguinte forma: 65,4% alocado em CRIs, 30,3% alocado em cota de fundo imobiliário, muito grande essa porcentagem de fundo imobiliário, não gosto disso, e 3,4% ou 4,3% do patrimônio do fundo está em caixa. Os maiores devedores do fundo estão aqui, ó. Fundo XP Properties ou XPPR, né? FII General Shopping, Extrema, HBR e Açaí. São os top 5 devedores do CPTS hoje. E o fundo está com 196,5% em compromissadas, que representa aí 7,16% do PL, segundo o relatório aqui referente ao mês de outubro. Essa alavancagem tem um custo de CDI mais 6,09%. E aqui, ó, na parte da carteira de crédito que eu queria mostrar para vocês, olha só que interessante. O fundo possui uma carteira com 41 casos de crédito, que representa 65,4% do total de ativos. O segmento com maior percentual de shopping, e do total dessa carteira de crédito, 95,09% foi adquirida a IPCA mais 6,73%. Então é uma taxa muito baixa, cara. Pode dizer que esses ativos já são antigos e tal, já está há muito tempo na carteira, mas mesmo assim, cara, fundos como, por exemplo, um REG-R, que também tem uma taxa muito baixa,
tem lá no mínimo IPCA mais 8, IPCA mais 8,5, então é complicado o fundo adquirir essas operações IPCA mais 6, fundo imobiliário que já tem um risco de renda variável e está adquirindo essas operações IPCA mais 6. Para que isso? Então uma rentabilidade bem fraca, isso aí a gente consegue muito fácil aí com outros tipos de ativo, sem precisar tomar risco aí de renda variável. Então isso daí que eu não tenho gostado também aqui no caso do CPTS, e essa concentração aqui em fundos imobiliários, cara, que na minha visão é uma concentração muito grande, eles compram principalmente para fazer giro de carteira e não estão conseguindo, ó. É uma concentração, como eu mostrei para vocês, na carteira de fundo imobiliário de mais de 30%. E aqui tem as maiores posições que eles têm aqui em fundos imobiliários. Tudo bem explicadinho aqui pra gente. Então aqui na parte do demonstrativo de resultado do fundo, olha só o que a gente pode observar. O mês de outubro, ele teve um resultado bacana, tá? Até que foi interessante, maior aqui do que agosto, né? Que foi o menor resultado por enquanto desde abril, foi apenas de 20 milhões. Aqui ele teve um resultado que é umas receitas de 24 milhões, sendo que dessas receitas aqui, ó, as despesas ficaram na casa de 5 milhões de reais, despesas bem altas, na minha visão, principalmente por conta, ó, da taxa de gestão, né? Normal, taxa de gestão, taxa de administração que eles têm. Pagaram também um impostozinho sobre ganho de capital, tá? Tiveram um ganhozinho aí, então tiveram que pagar um pouco de imposto, mas faz parte. E também, ó, essa despesa financeira que a gente pode ver, que é praticamente 10% hoje do resultado do fundo, principalmente, ou foi no caso, né, 10% do resultado do fundo aqui no mês de outubro. Então, para mim, essa fatia de despesa financeira com alavancagem de CRI está consumindo uma parte muito grande aqui do resultado, o que vem também ajudando a atrapalhar aí o fundo a entregar bons rendimentos para os cotistas. Fora também essa parte de ganho, né, que eles vêm conseguindo fazer muito pouco aí, principalmente com a parte de fundo imobiliário, que é uma carteira que só vem caindo, todo mundo está perdendo aí dinheiro com fundo imobiliário. Perdendo entre aspas, né? Só perde mesmo quem vende no prejuízo. Então, para mim hoje, cara, na boa, o CPTS 11 é um caso para a gente pensar muito. Quem está comprando com foco aí na valorização, eu acho que até pode acontecer. Não sei quando, mas esse fundo está com um preço de cota aí bem baixo mesmo, bem baixo. A gente já conhece o histórico da gestão, tá? Que tem esse histórico de ficar fazendo vários giros, comprar ativos, principalmente fundo imobiliário, pensando em fazer giro de carteira também. Eles giram também a carteira de CRIs. Não estou conseguindo gerar muito resultado com essa rotação braba aí da carteira como eles vinham fazendo. Teve meses que eles giraram mais de R$1 bilhão. Eu lembro que eu assisti num vídeo do Lucas Fick, ele mostrou lá que eles fizeram mais de 1 bilhão, ou quase 1 bilhão em giro de carteira, cara. Então é uma parte muito relevante do patrimônio girando aí num único mês. Olha só como a gestão era bem ativa e mesmo assim não vem conseguindo trazer bons resultados para o fundo, principalmente por causa da alocação que eles têm hoje, na minha visão, tá? E também por causa dessa despesa com alavancagem. Eu não tenho gostado mais tanto de ter fundo imobiliário na carteira com foco assim em CRIs e bastante cota de fundo imobiliário em carteira, é o caso aí também de RDM, o caso também de VGHF, mas como já está na carteira há um tempinho e eu já estou com prejuízo, eu não posso simplesmente sair vendendo, né? Eu já perdi um dinheirinho aí com o HCTR11, então não vou sair vendendo tudo que tem aí também cotas de fundo imobiliário na carteira, só porque eu estou com esses fundos e vou ficar perdendo dinheiro aí também, direto, perdendo e colocando o restante que sobrar em outro fundo. Não, dessa vez, esses que estão na minha carteira eu vou esperar, principalmente o IRDM, eu acho que dá para fazer um ganho de capital aí se o mercado virar ou quando virar, né? Mas tem que ter paciência, não é um ano e meio, eu acredito que vai demorar um pouco mais aí no caso do IRDM. Enquanto isso, vou comprando cotas somente com revestimento dos dividendos, aumentando cada vez o dividendo que eu recebo e focando também em ter um pouco mais de cota para quando esse jogo virar, eu conseguir fazer um ganho bem interessante. Lembrando, novamente, é só minha opinião, tá? Não é uma recomendação nem de compra nem de venda. Queria falar para vocês que eu esqueci de falar no começo, que eu só tô aparecendo essa parte do meu rosto aqui, porque tá um calor doido que eu tô sem camisa, então eu resolvi cortar mais um pouquinho a câmera aqui só para aparecer o meu rosto, tá? Eu não vou ficar aparecendo aqui também sem camisa no vídeo, né? Mas o que importa é o conteúdo. Então, diz aí para mim nos comentários, você tem ou não tem cota do CPTS 11 aí na sua carteira? E o que você acha aí do que a gestão vem fazendo e da nova proposta deles de querer transformar um fundo em hedge fund, que para mim também não vai dar muito certo. Realmente, fundos de CRI tem que ter CRI em carteira. Tem que esquecer esse negócio de comprar muita cota de fundo imobiliário, querer ficar girando muita carteira. Tem que ter CRI, segurar o tempo que for necessário e fazer giros quando tiver uma boa oportunidade. Não dá para ficar tentando fazer trade aí com fundo imobiliário o tempo todo, porque a gente vê que é muito complicado. A gente vê muito fundo de fundo aí sofrendo, porque quando o mercado está embaixo, eles além de não conseguir girar a carteira, eles também não conseguem emitir, porque ninguém quer entrar em emissão com fundo imobiliário abaixo do valor patrimonial. Então eles acabam não podendo aproveitar essas oportunidades com muitos fundos
em baixa, porque não conseguem também emitir, não tem dinheiro em caixa e também não vão poder vender esses fundos que ele já tem em carteira no prejuízo, né? Simplesmente para comprar outro descontado, o que adianta? Eu perder dinheiro aqui, comprar outro descontado, eu perco 1 milhão aqui, aí compro um descontado, quando ele subiu, ganho 1 milhão, não adiantou nada. Então fiquei no 0 a 0. Então, na minha visão, está complicadíssima a situação dos fundos imobiliários de fundos e também os fundos de CRI, que tem muito fundo imobiliário em carteira, que investe muita parte do patrimônio em cotas de fundo imobiliário. Eu não tenho gostado muito disso, mas vira que segue, vamos lá, tentando escolher melhores ativos aí para nossa carteira e com foco sempre no longo prazo. Não se esquece que também na descrição tem aquele material bem bacana, tanto para quem já investe ou está começando a investir e quiser tomar melhores decisões para sua carteira de investimento. Clica aí, sei que você vai gostar bastante. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu, é nóis, fui!